Estamos em plena Red Week, uma proposta da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para combater a indiferença pelos cristãos que são perseguidos. É um tema que vamos analisar hoje com Catarina Martins Betancourt e Paulo Aito, que estão aqui entre nós, em estúdio. Boa tarde, obrigado por estarem no programa Eclésia. Catarina Martins, que Red Week é esta? O que é que se pretende com este vermelho que vai marcar alguns monumentos ou alguns locais públicos com alguma visibilidade? Exatamente. Portanto, isto é esta semana, esta Red Week, é uma semana em que nós, a nível internacional, não será só aqui em Portugal, mas todos os secretariados da Ajuda à Igreja que Sofre, farão esta iluminação, chamarão a atenção da população, dos políticos, das entidades oficiais, de que existe este drama hoje dos cristãos perseguidos, destes mártires por causa da sua fé. E esta Red Week quer ter é um símbolo, não é? De ter os edifícios, as igrejas, catedrais, monumentos, parlamentos, iluminados de vermelho com este sangue dos mártires. Portanto, para lembrar que hoje, em 2024, continua a haver perseguição por causa da fé, apenas baseada pela fé. E, portanto, é uma semana em que todos nós, todos os secretariados, estão focados em dar a conhecer e também fazemos o lançamento de um relatório de Perseguidos e Esquecidos, que é um relatório exatamente sobre esta questão, é onde são analisados vários países, 18 países em concreto, sobre a situação dos cristãos neste período que foi analisado. A este propósito, há um pequeno vídeo que vale a pena ver e que lembra precisamente esta situação da perseguição religiosa. É um tema que estamos a analisar com os nossos convidados, a Catarina Martins Betancourt e o Paulo Aito. Paulo Aito, falávamos há pouco, Catarina, agora Paulo. É importante, na realidade, esta visibilidade, esta dimensão pública de um alerta que lembra para uma realidade que tantas vezes, e olhando aqui o contexto do nosso país, pode parecer demasiado distante. Uhum. E esse é o grande risco. É que quando nós sentimos que isto se passa lá longe, em países de facto distantes, alguns dos quais nem sabemos, se calhar, apontar no mapa onde é que eles estão, parece que não tem nada a ver connosco, mas tem tudo a ver connosco, porque estamos a falar de uma liberdade, que é a liberdade religiosa, de um direito humano que é fundamental, de uma situação que se tem vindo a agravar de ano para ano. Portanto, os sinais são mesmo muito inquietantes em relação a isso. E, portanto, todos nós somos chamados, de alguma forma, a ter uma palavra a dizer sobre isto, que mais não seja para que isso nos inquiete em relação ao nosso dia-a-dia. Porque se nós estamos aqui num país onde não há problemas de liberdade religiosa, o mesmo não se passa noutras zonas do mundo. E isso deixa-nos indiferentes, não nos pode deixar indiferentes. Daí este trabalho, este relatório da Fundação AIS, que a par de outros que a Fundação AIS também produz, tem essa preocupação acima de tudo, que é chamar a atenção, mobilizar as pessoas, porque todos nós podemos fazer alguma coisa de diferente em relação a todos nós temos alguma influência no mundo, não é? Mobilizar as pessoas precisamente para procurar, de alguma maneira, ajudar a minimizar o sofrimento daqueles que sofrem. E, de facto, são milhões de pessoas em todo o mundo, neste caso estamos a falar de cristãos, que são vítimas da perseguição religiosa. O único crime que eles cometeram é ser cristãos. A Catarina, não é apenas cá em Portugal, isto mobiliza 20 países, ao que sei. Exatamente, portanto somos 20 países, portanto os secretariados da AIS, são todos os secretariados da AIS espalhados pelo mundo, portanto unem-se nesta semana exatamente para dar este sinal visível, não é? Porque, como o Paulo dizia, muitas vezes esquecemos, muitas vezes não sabemos que isto acontece e, portanto, isto é um sinal visível para a nossa sociedade, para os nossos políticos, para os nossos decisores políticos, para perceberem que esta é uma questão que não pode ser esquecida, como o Paulo dizia, é uma questão de direitos humanos e não podemos deixar de parte esta questão e não podemos ignorar que existe este problema. E, de facto, como o relatório diz, a situação tem-se agravado ano para ano. Nós publicamos este relatório 2 em 2 anos
e, portanto, temos visto esta degradação da liberdade da comunidade cristã, desta opressão, desta discriminação apenas porque são cristãos, e por isso é tão importante todos nós juntos, todos os secretariados da AIS, ter 20 países em que vários monumentos, várias igrejas, por exemplo, em Inglaterra, estou-me a lembrar do Parlamento inglês, que vai estar iluminado, mas há muitos monumentos em todo o mundo que vão estar iluminados, e aqui vamos ter aqui em Portugal o Cristo Rei, como já vem sendo hábito, vamos ter também aqui em Lisboa também outros monumentos aqui iluminados, e tudo isto com este objetivo de provocar, no fundo, quem está a passar e de olhar e se questionar porque é que está hoje de vermelho o Cristo Rei, porque é que está iluminado de vermelho este monumento, esta igreja. E este dia em que as pessoas nos escutam é um dia também muito especial porque vai ser lançado precisamente este relatório mais logo, daqui a algumas horas, pelas 17h30 em Lisboa, no Museu do Design. Jorge Bacelar Gouveia apresentará um relatório que tem por título Perseguidos e Esquecidos. Não é assim, Paulo? Exatamente. Perseguidos e esquecidos. É uma interrogação. Eles são perseguidos. E a interrogação que começa logo no próprio título do relatório é: e são esquecidos também? Portanto, há aqui nós damos uma informação e, digamos assim, e de alguma forma procuramos desinquietar as pessoas, alertar as pessoas para esta realidade e tentar mobilizá-las para tudo isto. Nós não podemos ficar indiferentes a tanto sofrimento humano. E o relatório aponta, já falando um pouco sobre o relatório aponta para uma situação que é trágica que está a acontecer no continente africano. O continente africano, digamos, o jihadismo, o extremismo militante, digamos assim, da região muçulmana, dos muçulmanos, está a atingir cada vez maiores áreas, mais países, está a arrastar milhões para uma situação de pobreza extraordinária. Há relatos de uma violência que é difícil de compreender, e é também difícil de compreender que muitas vezes tudo isto que se está a passar nestes países não passa nos telejornais, não passa nas rádios, não passa nas televisões. Portanto, há uma espécie de uma opacidade informativa sobre o que se passa nestes países, como se não fosse importante. Como se o sofrimento de milhões de pessoas não valesse sequer uma linha no noticiário, uma nota de rodapé. Não acontece nada, não se passa. Nós vamos dar um foco, daqui a pouco já falaremos sobre isso, seguramente, sobre o Burkina Faso. Há 2 milhões de pessoas deslocadas nos últimos 2 anos no Burkina Faso, vítimas de ataques terroristas, e ninguém sabe o que está a passar. Portanto, nós temos esta preocupação de informar e de mobilizar as pessoas. É um dos trabalhos, é uma das missões da Fundação AIS, mobilizar as pessoas para esta realidade. Catarina, na verdade, nos vossos projetos há muita ajuda solidária das pessoas que habitam países como o nosso, onde a religião é exercida de forma mais sem estas vicissitudes e estes ataques, mas que canalizam a sua ajuda solidária para locais onde ser cristão se paga com a vida. Sem dúvida, e são essenciais os nossos benfeitores, não só aqui em Portugal, mas em todos os países onde a instituição está presente, porque sem eles, de facto, não seria possível nós fazermos todo este trabalho extraordinário que ajuda estas igrejas que são perseguidas, são discriminadas. E o que nós temos percebido dos encontros que vamos tendo, das reuniões que vamos tendo, de facto, cada vez mais os portugueses estão... sentem quando recebem os nossos relatórios, quando leem uma realidade que não vêem mais lado nenhum e que é apenas através da AIS que conseguem saber desta situação, por exemplo, que o Paulo falava agora do Burkina Faso, destes milhões de deslocados que não sabemos. E, portanto, as pessoas sentem-se muito agradecidas no sentido de saberem, terem esse desconhecimento, serem informadas através de nós e de poderem também, ao mesmo tempo, serem solidárias com esta igreja que é tão pobre e que precisa de ajuda e que está sozinha. A propósito dos deslocados do Burkina Faso, há também um pequeno vídeo que vale a pena ver neste momento e que já voltaremos a comentar. Eles chegaram no domingo, cercaram a igreja, entraram com armas e dispararam contra nós. Mataram 5 pessoas e o padre. Depois de matarem as pessoas lá dentro, juntaram todas as coisas, bancos, o que estava no altar, colocaram-nas no meio da igreja e incendiaram-nas. Ainda consigo ver os seus rostos. Alguns tinham armas, outros tubos de aço nas mãos.
Não sei porque é que fizeram isto. Eles não disseram. Fugimos da igreja e partimos no dia seguinte. Tivemos de fugir e abandonar todos os nossos pertences, gado, tudo. Tive de deixar 8 vacas e 50 cabras. A nossa vida em Dabo era pacífica. Não era fácil, mas era pacífica e com a família. Agora não temos casa nem comida. Aqui não temos terra para cultivar. Por vezes, consigo vender algumas bebidas à base de ervas para sustentar a minha família. É uma realidade também muito presente neste relatório que é hoje apresentado, a situação dos cristãos no Burkina Faso. Paulo Aido, aliás, um sacerdote deste país, está hoje presente também na apresentação deste relatório. Exatamente, aliás, eu chamo a atenção, quem puder ir, está presente no Museu do Design, logo à tarde, em Lisboa, para estar presente, porque será seguramente significativo aquilo que ele tem para nos dizer. Este é um sacerdote que vem do Burkina Faso e que nos vem contar como, de repente, estamos a falar de 2015, sensivelmente até hoje, mas é um lapso de tempo relativamente curto, digamos, a vida deste país se transformou por completo por causa dos ataques terroristas em toda esta região. Não é só o Burkina Faso, atenção, nós estamos a falar da região do Sahel em África, estamos a falar do Burkina Faso, do Mali, do Níger, da Nigéria, uma série de países em que uma série de grupos terroristas, alguns deles são conhecidos, digamos, as pessoas já ouviram falar deles, a Al-Qaeda, o Daesh, o Estado Islâmico e outros grupos que estão a atuar com quase total impunidade em toda esta região, estão a querer impor um islão radical às populações locais e olham para os cristãos como um inimigo, como um adversário. E os cristãos estão a ser forçados a fugir, a abandonar as suas terras, a abandonar as suas casas, as suas aldeias e vivem acantonados em campos de deslocados onde falta tudo. E aqui é que entra a campanha, de alguma forma, da Fundação AES, que é procurar auxiliar, alertar para esta realidade e auxiliar estas populações a quem falta tudo. E nestes momentos em que caminhamos para o Natal, é já tradicional o vosso catálogo e propostas também de presentes que se podem trocar nesta quadra natalícia e não se faz isso sem ajudar, nomeadamente esta circunstância. Visitando a vossa página, podem tirar muitas ideias de como ser solidário. Sem dúvida, e na nossa página está tudo disponível e está desde artigos, muitos deles que são feitos exatamente por comunidades cristãs que vivem em países onde há perseguição, onde há discriminação, e esta é uma das formas concretas de ajudar estas famílias, estas comunidades, mas também depois temos estes projetos, como este ano será muito focado para o Burkina Faso, porque efetivamente é uma situação dramática e que sentimos nós, enquanto instituição a nível internacional, que temos que trazer este tópico, este assunto para a opinião pública e poder ajudar, porque é efetivamente uma igreja muito pobre e que está a ser muito afetada e que necessita da nossa ajuda, e sem a nossa ajuda não irá conseguir sobreviver. E por isso convido a quem nos está a ver, de facto, para visitar o site, para dar donativos para esta campanha, mas também poder adquirir algum presente que será solidário, neste sentido que estamos a ajudar comunidades cristãs que vivem em países onde precisam da nossa ajuda também para sobreviver, claro. Muito obrigado por esta partilha. Continuaremos atentos certamente e fica aqui um convite muito concreto à solidariedade. Muito obrigada.